Oi, gente. Boa tarde, né? Sou do meu dia, já é boa tarde. Que honra estar aqui. Que lugar especial de escuta para todos os homens cis, assim como eu. Importante dizer isso. Quando me chamaram para esse evento, aliás, eu recusei. Falei, o que é que eu vou fazer num evento chamado Women's Watch? Embora eu seja muito pró-feminista, tá? Importante declarar, sou pró-feminista, LGBT e antirracista. Isso é uma meta de vida para mim. Mas depois eu entendi que ia ser importante estar aqui nessa conversa, para que os homens que estivessem aqui entendessem que eles precisam ser aliados nessas conversas que são geradas aqui e que eles têm um lugar de escuta muito importante. Porque toda causa só vai para frente quando a gente tem aliados importantes. A causa anti-LGBT-fóbica só vai para frente se a gente tiver heterossexuais legais do nosso lado. A antirracista só vai para frente se a gente tiver brancos conscientes do lado. Então, eu espero que esse painel de meia hora seja um bom lugar de escuta para todo mundo. Eu sou diretor de redação do BuzzFeed, eu também sou colunista do portal UOL, sou apresentador de TV, sou jornalista há 15 anos. Virei um apelido, muita gente me julga por causa disso, coisa de televisão. Mas sou pós-graduado, estou terminando um mestrado em comunicação. E me interesso muito por questões de gênero. E sim, também sou um ativista LGBT. Dito isso, já dei muito textão hoje, a gente tem que ouvir a quem de direito. Queria pedir para a Beta, maravilhosa, que além de ter a Fala Agency, também é do Movimento Corpo Livre, para que ela se apresente. Obrigada pelo convite. Bem, eu sou a Beta Boixá, e assim, a minha história é uma história de uma pessoa que nunca se encaixou nos lugares onde foi. Né? Eu crio conteúdo, eu acho que já há uns 10 anos, pelo menos, e eu acho que eu sempre desisti, muitas vezes, porque eu achava que o meu espaço não era ali, porque eu sempre fui uma pessoa gorda, desde sempre, né? Desde que eu me conheço por gente. Sempre tive questões com o meu gênero, mas isso também eu acreditava que eu não podia nem questionar, porque para uma pessoa gorda, a gente pensar sobre afeto, sobre autoestima, é uma coisa quase proibida. Então, desde pequena, eu sempre pensei o quanto que eu queria falar, mas não tinha espaço. Ao mesmo tempo, eu era publicitária e eu sentia que eu vivia duas vidas. Né? Eu estava dentro da carreira publicitária e não tinha espaço para falar sobre isso. Eu tinha que fingir que eu era uma pessoa ali dentro e fora eu era outra pessoa. E aí, eu fui para muitos lugares, né? Até para terapias holísticas. Durante muitos tempos, eu atendi profissionalmente e comecei a perceber que a dor das pessoas era muito mais parecida com a minha do que eu imaginava. No meio disso tudo, né, depois de muitas desistências de conseguir falar o que eu queria, em 2017 eu me percebi numa depressão profunda e eu percebi que ou eu fazia alguma coisa por mim naquele momento, ou eu não ia conseguir mais estar ali. E aí foi que eu comecei a falar sobre o meu corpo na internet. Em pouco tempo se tornou a Toda Grandona, que foi a primeira festa body positive do Brasil. E a gente fazia festa com pessoas de 35 anos de idade que chegavam chorando para a gente, dizendo que é a primeira vez que elas saíam de casa. No meio disso tudo, eu sempre percebi, e depois eu fui entender, que no meu conteúdo eu questionava meu gênero e não via isso. Até que, um pouquinho ali em 2019, eu comecei a ver que ainda faltava alguma coisa que eu não entendia. E aí a pandemia veio para acelerar tudo. E aí eu comecei a entender que, na verdade, a Beta ela sempre existiu. Só que ela teve que tirar férias um tempo para conseguir sobreviver. E aí, em algum momento, ela voltou e falou, a gente precisa fazer alguma coisa junto. E foi aí que hoje eu voltei a ser a pessoa que eu era. E uma coisa que minha mãe de santo fala muito para mim, ela fala assim, Beta, se você está aqui nesse lugar, é porque é aqui que você tinha que estar mesmo. Né? E foi por isso que eu comecei hoje o Movimento Corpo Livre, junto com a Alexandra Gurgel. A gente fala para empresas o quanto a diversidade é fundamental, não só como uma coisa bonitinha, uma coisa moralmente aceita, uma coisa que é certa a fazer, mas uma coisa que faz com que as pessoas que dentro dessa empresa possam ser quem elas são. Quanto as empresas que eu trabalhei perderam por eu não ter sido a pessoa que eu sou hoje. Então, é isso que a gente precisa pensar, o quanto as empresas elas têm que ter pessoas e espaços que possam fazer
com que todo mundo que esteja envolvido possa dar o seu melhor. E a gente só pode fazer isso se a gente se sente seguro, se a gente se sente aceito, se a gente sente que a gente está num espaço onde a gente pode ser a gente mesmo. É isso. Obrigado. E quanta violência poderia ter sido evitada, Com inclusive, não é certeza. mesmo? Se tivesse pessoas mais incluídas nessa conversa. Porque a gente está falando de publicidade, que é um modelo de vida para muita gente. A gente assiste e se relaciona. Mas antes de ir para essa discussão que eu estou aqui provocando, vamos ouvir ela, que é uma cantora incrível, mas decidiu virar executiva. Ela migrou agora, ela vai dominar o mundo corporativo também. Raquel Virgínia, se apresente. Bom dia. É uma super honra estar aqui nesse espaço, que é um espaço de poder, né? Um espaço de decisão. E como é bom poder estar aqui construindo, colaborando para um espaço de poder e de decisão mais oxigenado. Porque é um pouco sobre isso, né? Como a gente vai transformar o mercado num mercado compatível com o Brasil. A gente precisa trazer essa perspectiva de Brasil para os espaços de poder e de como o mercado vai sendo condicionado, porque aí a gente vai começar a ter produtos mais competitivos, mais robustos, mais completos. Bom, eu fundei a Inhaí porque eu entendo que eu tenho uma perspectiva de que eu não tenho vontade, não tenho muita pretensão de fazer algo que seja bondoso. Assim, eu não sou uma pessoa que tem vontade de fazer coisas bondosas, caridosas. Eu sou uma pessoa que gosta de competição. Eu gosto de competir. Eu gosto de lucro. Eu gosto de dinheiro. E qual é a perspectiva da Inhaí? A perspectiva da Inhaí é justamente mostrar que a diversidade pode, sim, fazer com que o seu produto seja mais competitivo no mercado e que a gente pode trazer lucro para você, que a gente pode contribuir para que a empresa seja uma empresa competitiva nesse sentido. E aí é óbvio, dentro disso, a gente pode trazer uma perspectiva de responsabilidade social, sim, porque quando a gente abre um CNPJ, a responsabilidade social está inserida ali. Então, a responsabilidade social ela faz parte. Mas eu acho que as pessoas ainda olham a diversidade por uma perspectiva de terceiro setor, de ONG. Tanto que eu mandei o meu orçamento para uma empresa e a resposta que eu tive foi: nossa, mas eu ajudo uma ONG e é muito mais barato. E tudo bem. Eu acho que a gente está trabalhando aqui para educar o mercado. Uma das perspectivas da Inhaí é ajudar o mercado a se tornar mais educado, ter mais repertório, para a gente conseguir expandir essa visão de Brasil, expandir a nossa visão de negócios, porque quando eu olho de uma perspectiva de tecnologia, de uma perspectiva de produto, como o Brasil ainda é limitado em termos de design mesmo. A gente precisa falar de design do produto. Os nossos produtos, o produto, seja qual for o produto, seja um produto de comunicação ou um capacete. Estava falando isso agora há pouco, numa outra reunião que eu estava, que eu sou uma empreendedora, gente. Minha bota está suja, porque eu estou desde de manhã andando na chuva, de reunião em reunião. E eu falava justamente sobre isso. A gente precisa pensar no design dos produtos. Quando você leva uma pessoa como a Beta para falar na sua empresa, você está transformando o seu produto num produto mais completo, em termos de design.
de ideias, seja ela qual for. Então, eu acho que a Anhaí, ela vem muito para contribuir nesse sentido. Eu não conto, não vou a nenhuma empresa como consultoria para fazer nenhum estímulo de responsabilidade social. Não é a Anhaí. A Anhaí vai na sua empresa para que a gente consiga construir um produto mais completo, mais robusto e mais competitivo. Fiz meu merchan. Fez muito bem feito. Você falou de design de produto, eu diria mais. Design de empresa. A gente devia pensar em design de empresa. É muito legal a gente falar de inclusão e falar de identidade e a gente entender que hoje em dia todo mundo consegue buscar informação, né? Não dá mais para fazer piadinha com quantidade de letras do LGBTQIAP+. Todo mundo consegue pesquisar, tem Google para isso. Mas é muito curioso que eu estava aqui pensando, enquanto você falava de design, quando eu era um estudante, muito tempo atrás, eu era o gay do meu colégio. Aliás, descobriram que eu era gay antes de mim. Os heterossexuais têm essa mania. Já apontam antes da gente ter a certeza. Tipo, tudo bem, eles estavam certos. E não é um problema. Por muito tempo também fui o gay do jornal que eu trabalhava. A gente está muito acostumado a ser a pessoa diferente no ambiente, quando podem haver várias outras pessoas diferentes. Então, eu acho que esse é o momento de pensar no design do mercado e da empresa para que a gente não tenha um. Eu sou um apresentador de TV bicha. Eu não posso ser o único, não. Tem vários. A Raquel é uma mina transfoda, dona de agência. Não precisa ter só ela, não. Pode ter várias. A Beta, a gente pode ter 10 da Beta para poder dar conta da quantidade de gente que precisa ser educada sobre questões de corpo e identidade. Então, eu queria trazer essa reflexão aqui também para que a gente não transforme LGBTs em tokens, no sentido de que temos um eleito. Temos uma pessoa gorda também, temos uma pessoa negra. Não é sobre isso. É sobre democratizar o espaço para todo mundo. Concordam? É isso? Eu já estava até pensando em fazer uma brincadeira, dizendo que, assim, nesse palco tem mais pessoas trans do que empresas de 500, 600 pessoas. Né? Então, assim... E eu acho que a Raquel falou uma coisa que é fundamental, eu refito também, que é... Gente, a gente está falando de diversidade, e aí sempre tem essa pegada realmente do social. A gente está falando de diversidade muito além disso. A gente está falando sobre espaços onde a inovação só nasce da diferença. A gente não consegue ter um produto inovador, a gente não consegue ter uma empresa que tenha uma longevidade no mercado, se ela não consegue entender que, se todo mundo ali pensa da mesma forma, alguém vai construir uma outra tecnologia que vai te engolir em pouco tempo. E a gente, há 50 anos atrás, isso era uma loucura, porque a velocidade das coisas era outra. Agora, hoje, uma pessoa trans, dentro da casa dela, pode criar alguma coisa que vai tirar uma empresa inteira em um mês do mercado. A gente está vendo isso. Então, o quanto que a gente precisa ter outras perspectivas. Hoje, uma empresa ter diversidade na sua equipe e ter abertura para isso, porque também tem isso, né? É a pessoa LGBTQIA+, é a pessoa negra, é a pessoa... Porque é bonito depois para falar para os outros que você tem. Não é isso. Então, se essa empresa não tem essa estrutura que está preparada para poder lidar com um conflito, inclusive, que isso vai trazer, né? Porque tem essa outra questão, que é a empresa ela quer trazer essas pessoas, mas não quer mudar nada para essas pessoas entrarem. Se a empresa não abraça o conflito, porque isso vai trazer conflito de ideias, isso vai trazer modelos que vão ter que ser chacoalhados e modificados, isso vai ter que trazer desde a maneira como a pessoa é registrada e tratada e poder usar um banheiro, que são coisas básicas, até ela poder se posicionar numa reunião, até ela poder falar e ser ouvida. Então, tudo isso vai criar conflito. A gente tem uma estrutura que, durante muito tempo, está acostumada a ser de uma determinada forma. Então, é assim, recentemente eu vi, não sei se não me engano, foi no Metrópolis, tem uma pessoa que estava, eu não vou lembrar o nome, mas assim, é uma pessoa que tem um estereótipo fora do que é dado como jornalista. E isso gerou um ódio gigantesco, e a pessoa não estava falando sobre nenhum assunto relacionado à diversidade. Ela só estava dando a notícia ali como qualquer outro jornalista.
Será que esse jornal está preparado para, primeiro, colocar essa pessoa ali na frente para falar sobre esse assunto? Será que ele está preparado de lidar com o público? Como é que ele vai reagir? Será que o que é dito como boas práticas do jornalismo também não é boas práticas de uma estrutura que já está há muito tempo sendo construída? O que é que, na nossa empresa, realmente boas práticas e o que é só uma maneira que a gente construiu durante muito tempo e que só abraça um determinado tipo de pessoa? Boa. Raquel, eu queria aproveitar e emendar para você qual é a importância da inclusão de pessoas trans no ecossistema das empresas mesmo, porque a gente vê uma mudança de mercado acontecendo. E a gente sabe que é uma mudança de mercado que está acontecendo porque, finalmente, alguém decidiu dar oportunidade e tirar as pessoas trans do mercado pelo qual elas eram conhecidas. Qual a importância de ter uma pessoa trans e como uma pessoa diversa, seja em questões de corpo, de orientação sexual, pode mudar. No mundo publicitário, a maneira como o mundo publicitário se comunica pode fazer dele um ambiente menos violento. Eu gosto muito de ser realista. Eu acho que inclusão de pessoas trans passa por várias esferas, né? Sobretudo de políticas públicas que não existem e não necessariamente é uma responsabilidade das empresas privadas, mas elas podem, inclusive, pressionar o poder público para gerar mais base para que essas pessoas possam fazer parte. Porém, quando a gente fala de inclusão de pessoas trans, eu acho que você não precisa necessariamente contratar pessoas trans correndo. Eu fico com um pouco de medo dessa corrida. Eu recebo várias mensagens assim: Raquel, preciso contratar uma pessoa trans, me ajuda? Preciso contratar pessoas trans, me ajuda? Eu fico, calma. Não é uma maratona de contratar pessoas trans. Eu acho que, sobretudo, como que a gente vai construir projetos consolidados para que pessoas trans possam tanto ser sua fornecedora como fazer parte da sua empresa. Isso precisa ser feito de maneira estratégica, isso precisa ser desenhado, isso precisa de uma arquitetura de ideias, precisa ter um arco de começo e fim, a gente precisa estudar qual é a geografia dessa empresa, quais são a população trans que existe perto dessa empresa, da geografia dessa empresa, como construir um repertório interno. Isso tudo leva um tempo para que seja algo consolidado e não seja simplesmente contratar uma pessoa para que depois aquela pessoa saia da empresa e isso vire um grande trauma para ambas as partes. Eu acho que tudo tem que ser feito com muita estratégia mesmo. Por isso que eu defendo que a gente precisa dar uma leve respirada, porque tudo soa muito imediato e as coisas mais profundas elas costumam ter uma construção um pouco mais elaborada. Então, a elaboração dessa estratégia para que a gente tenha empresas mais inclusivas seja para que as pessoas trabalhem na sua empresa ou você ter essas pessoas como suas fornecedoras, eu acho que isso precisa ser muito bem pensado de forma estratégica, até para que a empresa consiga ver o retorno dessa inserção. Consiga ver o retorno em termos de construção de reputação de marca, que, obviamente, traz lucro. Então, a gente precisa pensar nesse sentido para que, inclusive, mais empresas sejam estimuladas, justamente porque a reputação da empresa melhorou, porque o lucro da empresa melhorou, porque a empresa se tornou um lugar mais saudável.
em termos de trabalho, a empresa está modernizando o discurso dela no mercado. Então, pensar isso de uma forma onde a gente senta, fecha a porta, fecha aquela porta ali, abre aqui o papel. Eu gosto muito de lápis de cor, então vamos pegar os lápis de cor aqui. O pessoal abre seu MacBook e a gente começa a desenhar quais são as saídas, quais são as entradas, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Aqui a minha empresa é limitada, porque também existem limitações dentro de uma empresa. Então, quais são as limitações dentro dessa empresa? Como isso é escalável, né? Porque uma das frases que eu mais escuto é a escalabilidade de um projeto. Então, o quanto isso é escalável dentro de uma empresa, são muitas variantes, mas, resumidamente, o que a gente precisa pensar é qual é o projeto. É muito difícil gerar conexão entre empreendedores e LGBTQs? Entre grandes empresas e LGBTQs? Entre empreendedores, como, desculpa? É muito difícil pegar uma grande empresa e estabelecer conexões reais com pessoas LGBTs? Eu acho que é muito difícil, no sentido... nós ainda não temos um mercado flexível. Tá. A gente tem um mercado muito conservador. Então, a gente precisa criar um exercício de flexibilizar raciocínios de mercado. Esse tipo de movimento que a gente está fazendo aqui é conseguir movimentar um pouco, flexibilizar um pouco mais algumas coisas que são lidas como sólidas. Porque algumas pessoas falam assim, isso é o mercado, mas o mercado é feito por pessoas. Sim. E pessoas precisam serem educadas, articuladas. É um processo de articulação. E fazer um exercício básico também, né? Não dá mais pra gente chegar num ambiente e só ver pessoas brancas. Não dá, é esquisito. Não dá pra gente ver o mesmo padrão de corpos, não dá pra ver só pessoas heterossexuais. Não dá. O mundo é diverso, o mundo está mudando, mas não tem como não falar de gordofobia com você aqui, Beta, porque você é do Movimento Corpo Livre e a gente está numa sala cheia de publicitários que viram e testemunham ainda uma mudança da maneira como o corpo tem sido encarado na publicidade. A gente é o país da globeleza, a gente é o país da gostosona da cerveja, a gente é o país da pouca roupa. Quem viveu os anos 90 sabe. Já dancei muito El Chan, tenho certeza que vocês também. Mas hoje, Beta, como é que estão as questões de corpo na publicidade? E como é que você tem trabalhado isso nas suas redes sociais? Porque você expõe essas questões nas suas redes sociais. E acho que é uma boa maneira de comunicá-las também. Bem, eu acredito que a gente hoje na publicidade, principalmente pela internet, a gente começou a ter uma mudança da nossa percepção do que a gente tem que anunciar. Durante muito tempo, a gente tinha uma comunicação que era top-down. Existia o que era o desejável, e esse desejável é branco, é cis, é magro, e isso tudo é colocado dentro da publicidade. E é por isso que a gente só via isso. Hoje em dia, a gente tem um poder que não tinha antigamente, que a internet trouxe voz para muitas outras pessoas. Essas pessoas começaram a invadir por baixo esses espaços. E aí a gente começou a mudar o pensamento do desejável para a representação. A gente começou a entender que, se a gente não se vê representado nos lugares, a gente não consome mais aquilo. Então, essa virada é uma virada que está acontecendo a duras penas, e as empresas estão entendendo isso aos poucos, mas a gente tem que perceber que, hoje em dia, a gente está falando ainda com millennials ali, início de geração Z, cada vez mais as gerações estão querendo se ver representadas, estão querendo entender que elas também têm a capacidade de chegar no lugar que elas desejam. Se a gente não coloca essas pessoas dentro da nossa empresa, na nossa comunicação, a gente está dizendo que o modelo que a gente quer não é aquela pessoa. E aí a gente tem dificuldade de contratar, a gente tem dificuldade... É aquilo, né? Falaram aqui antes, na última roda.
Eu não consigo encontrar profissionais negras. Mas em que lugar a sua empresa está mostrando que ela está aberta a esses profissionais? Em que lugar essa empresa está mostrando que no processo seletivo existe ali uma abertura para essas pessoas? E aí, quando a gente fala de corpos diversos, a gente está falando de realidade. Eu tenho certeza absoluta que se eu pegar todas as pessoas que estão aqui e fizer uma média do corpo, não é o corpo que está na televisão. Não é o corpo que está na novela. Por quê que a gente aceitou isso? E aí, mais uma vez, já que eu falou, a gente flexibilizar as estruturas que parecem fixas. Por que é que a gente aceita determinadas coisas como sendo reais e já dadas? O que é que a gente precisa mudar e que a gente nunca pensou que tinha que mudar? Né? Então, a gente está falando, e antes de tudo, de coragem das lideranças poderem fazer isso, porque esses processos vão receber resistência. A gente está em momentos muito polarizados, a gente está em momentos onde, a partir do momento que você começa a fazer uma mudança, isso vai ter um contrário que vai tentar parar. E o quanto a gente precisa de coragem para poder defender isso dentro. E não com um pensamento, mais uma vez, assistencialista, mas com um pensamento de que, se eu não fizer isso, talvez eu possa estar colocando o futuro da minha empresa em risco. Né? Então, a gente falar sobre isso... Quando eu comecei a falar na internet, há 6, mais ou menos, anos atrás, não tinha quase ninguém falando sobre essa realidade. E eu entendi que eu tinha que mostrar as minhas dores, porque tinham muitas outras pessoas sentindo aquilo, achando que elas estavam sozinhas, achando que aquilo não existia. Eu tive que entender com a minha comunidade que as minhas dores eram muito mais próximas e que quanto mais a gente fala disso, mais a gente consegue fazer com que esses espaços sejam mais saudáveis. Uma coisa que eu tinha muito medo o tempo inteiro é que eu sempre cresci nesse lugar onde eu não me encaixava. Então, chegar num lugar, para mim, aqui desse, é um lugar de muita insegurança. Só que aí depois eu fui entender que eu acho que pelo menos 95% das pessoas aqui também estão inseguras em algum momento. Também, durante o networking aqui, a gente está pensando se a gente está achando que o outro é menor do que a gente. A gente também está vendo, será que o meu trabalho é tão importante quanto fulano? Será que fulano vai se interessar pelo que eu estou falando? A insegurança está acontecendo o tempo inteiro. Para algumas pessoas, ela é mais violenta. Para outras, um pouco menos. Então, o quanto que a gente precisa normalizar isso, falar de uma forma e fazer com que os nossos espaços possam ser mais abertos. Então, representar isso na internet é só um primeiro passo. Representar isso na publicidade é só um primeiro passo, para que isso se torne realidade. A gente faz isso para que isso se torne a nossa vida. Perfeita. Gente, o tempo está acabando, mas a gente é LGBT, a gente é subversivo, vai estourar 2 minutos. Porque eu quero pedir, na verdade, um recado, e eu acho que é algo muito útil à vida de todo mundo que é publicitário aqui. Está chegando o mês de junho. Eu tenho certeza que todo mundo tem muito projeto de diversidade. Inclusive, nos chamem, sim. Mas e os outros 11 meses? Queria que vocês dessem, então, um rápido recado, um rápido conselho, se possível, às empresas e aos publicitários sobre a causa LGBTQIA+, a causa da diversidade, a causa do corpo, para além do mês de junho. Olha, eu acho assim... Se a porta de entrada for o mês de junho, eu sou daquelas que eu fico... Tudo, para mim, é uma saída. A porta de entrada é junho, então vamos via mês de junho. E, quem sabe, a partir do mês de junho, a gente consegue expandir um pouco mais essa agenda, porque tudo é projeto. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em projeto. Eu só acredito quando a gente senta e desenha um projeto. E eu acho que a hora que a gente tirar o raciocínio, porque junho é o mês de luta das pessoas LGBTs, certo? Sim. Então, qual é o raciocínio? É um raciocínio de movimento social, que uma empresa pode apoiar. Porém, a gente pode pegar a diversidade, ela não pode ser reduzida a uma luta social. A diversidade ela precisa ser expandida como um pilar de negócios. E por isso que, se você pensar que a diversidade ela não é um movimento apenas de luta, mas que ela é um pilar para o seu negócio, você expande essa agenda e você deixa de olhar a diversidade como caridade e passa a olhar a diversidade como oportunidade. Perfeita. E você, Beta?
Eu acho maravilhoso que o mês de junho tenha entrado no calendário. Né? Como a Raquel falou, se essa for a porta de entrada, é maravilhoso. Mas o mês de junho não é o Natal. Não é uma data comercial, sabe? Não é um lugar onde a gente simplesmente pensa coisas bonitas para tentar botar um arco-íris no nosso produto e vender mais. É também? É também. Mas o quanto que a gente precisa pensar que o mês de junho é um mês de celebração, além de ser um mês de luta. É um mês que a gente celebra de a gente estar viva, antes de tudo. Né? Porque é difícil a gente estar viva num país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Então, é um mês da gente celebrar. E aí, é muito legal que a marca hoje vá no mercado e pegue emprestado a história minha, da Raquel, de Fefito, para que a gente conte essa história do orgulho. Mas não é muito mais legal que, talvez, daqui a uns 2, 3 anos, a marca possa estar celebrando o que existe de LGBTQIA+, dentro dela? O que existe de formação ali dentro? Celebrar o que está sendo feito? Porque é isso. Quando a marca celebra o que está dentro de casa, é porque aquilo ali está nos 12 meses do ano, e não só um mês. Então, a gente precisa celebrar algo que esteja mais estruturado. E é isso, criar um projeto. Que projeto essa marca tem? É legal a gente celebrar um mês? É ótimo. Mas o que a gente pode fazer durante o ano todo? Porque, mais uma vez, é um diferencial competitivo. A gente não está aqui só falando, por favor, ajudem, porque a gente é muito legal. É sobre entender que essa marca precisa disso. A gente dá dinheiro. É dizer Exatamente. assim, é dizer nos contrastes, porque a gente é foda. Exato, a gente dá dinheiro. Olha, eu não vou mais ser subversivo, a gente já estourou o tempo. Queria agradecer muito a Raquel e a Beta. Queria também agradecer a vocês todos, porque por mais que eu tenha feito algumas ironias sobre o mercado publicitário, essa mesa não seria possível há alguns anos. Essa conversa com vocês não seria possível há alguns anos. A criança que eu fui, que cresceu no interior de Pernambuco, jamais imaginou que estaria numa conversa aqui em São Paulo, mediando uma mesa com pessoas tão incríveis, falando para pessoas tão legais. Que bom que é possível. E que a gente torne mais diálogos como esse possíveis. Porque é assim, através da inclusão, que vocês vão perceber que a gente dá dinheiro. Brincadeira. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu.